Olá, meus alunos. Estou gravando mais um vídeo para vocês de um conteúdo sobre genética, um outro conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre a herança sexual. A herança sexual, ela trata das características que estão relacionadas aos cromossomos sexuais. Então, aqui tem mostrado a determinação do sexo. Os cromossomos dos seres vivos, eles são classificados em autossômicos. Autossômicos são aqueles 22 pares de cromossomos iguais para homens e para mulheres. E os sexuais, que é o par 23. Aquele par 23, ele é chamado de par de cromossomos sexuais e estes são responsáveis pela determinação do sexo na espécie humana. E em outras espécies também, tá? Que é o que nós chamamos de sistema XY. A fêmea possui um par de cromossomos homólogos, iguais, X e X. E o macho possui um igual da fêmea, X, e o outro diferente, Y. Então, aqui nós temos como ocorre o processo, né? O homem, ele tem nas suas células sexuais, o último par, ele vai ter um cromossomo X e um Y. Macho, no caso, né? A fêmea, ela tem os dois cromossomos iguais X. Então, durante o processo de meiose, o homem, ele vai dar origem, esses cromossomos, eles vão se separar, né? A meiose, ela é reducional. Cada célula produzida só vai ter metade dos cromossomos da célula original. Então, essas duas células, elas não vão ficar juntas. Esses cromossomos, eles vão se separar no momento da meiose. Então, eu vou ter um cromossomo com X, vou ter uma célula com cromossomo X e uma célula com cromossomo Y, ok? Já a mulher, ela só vai produzir, todas as células delas vão ter o cromossomo X, né? Porque ela só possui X. Então, se receber X do pai, X da mãe, nós vamos ter descendentes do sexo feminino, XX. Se receber X do pai, X da mãe, Y do pai, então nós vamos ter descendentes do sexo masculino, ok? Então, aqui tem a apresentação dos cromossomos autossômicos e sexuais, né? Então, aí eu teria um cariótipo masculino, onde tem aqui, ó, par número 1, par número 2, par número 3, e aí vai apresentando para vocês todos os pares de cromossomos até chegar no 23, que é o par de cromossomos sexuais. Aqui eu tenho um cariótipo humano feminino, XX, o par 23, e aqui um cariótipo masculino, que aí esses dois nós temos os cromossomos sexuais X e Y. Então, aqui nós temos a herança dos cromossomos sexuais. Quais as características desse cromossomo? O cromossomo X, ele é maior, tem uma maior quantidade de genes. O cromossomo Y, ele é menor e tem uma menor quantidade de genes. Então, nós vamos ter algumas partes que são homólogas. Essa amarela é igual para homem e para mulher. Então, quando os genes, a característica que eu estou falando, o gene se encontra nessa parte homóloga, de que eu vou ter um gene de herança parcialmente ligado ao sexo. Ou seja, pode acontecer em homens ou em mulheres, tá? Então, já esses genes que se encontram aqui nessa parte vermelha, somente do cromossomo X. Tanto a mulher tem cromossomo X, como o homem tem cromossomo X. Então, por isso nós dizemos que são genes de herança ligada ao sexo. Porque está presente nos cromossomos sexuais, mas pode acontecer tanto em homens como mulheres. Já aquela parte azulzinha que só se encontra no cromossomo Y, esses são genes de herança restrita ao sexo. Qual sexo? Masculino. Por quê? Porque só vai estar presente em homens. Então, heranças envolvidas com a sexualidade, herança ligada ao sexo, herança de um caráter determinada por genes presentes nos cromossomos sexuais, mais especificamente ligada ao cromossomo X. Então, esse é o que eu disse. Tanto o homem tem cromossomo X, como a mulher tem cromossomo X. Então, pode acontecer nos dois, tá? Mas tem algumas peculiaridades que nós vamos ver agora. Quais são os exemplos de doença? As mais famosas, daltonismo, hemofilia. Temos outras, hipertricose epidérmica, distrofia muscular do Duchenne. Essas são mais raras, mas o daltonismo e a hemofilia são bastante comuns. Então, ó, tá explicando a mesma coisa que eu expliquei lá, tá certo? Essa parte homóloga
Essa parte X e X é a parte que é igual para homens e para mulheres. Então, é uma herança parcialmente ligada ao sexo. Pode acontecer nos dois. Essa aqui é a herança ligada ao sexo. São aqueles cromossomos que estão no cromossomo X, que é o que eu vou explicar agora. Já essa parte que está lá só no Y, ela é restrita ao sexo. Só acontece em homens. Daltonismo. Ela é uma condição hereditária que dificulta o indivíduo a distinguir algumas cores. É determinada por um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Então, veja, eu tenho essas imagens aí. Eu consigo ver em um o número 74, no outro o número 15. As pessoas daltônicas, elas não conseguiriam diferenciar essas cores. Iam ver apenas um círculo de uma cor e um retângulo somente de uma cor. Então, aí nós temos os genótipos e fenótipos no daltonismo, né? Veja, eu tenho aqui um indivíduo do sexo masculino, XDzão Y. Lembre-se que esse cromossomo esse gene está apenas no cromossomo X. Então, se ele for dominante, ele vai ser normal. Se ele for masculino e no cromossomo X ele tiver um gene recessivo, ele já vai ser daltônico. Então, a chance do homem ter essa doença é muito maior. Por quê? Porque ele precisa apenas de um gene recessivo para ele já ser daltônico, ok? Então, ou seja, se a mãe dele ela for daltônica, então com certeza ele vai ser daltônico, tá? Se a mãe dele ela for normal, mas possui o gene de daltonismo, ele tem 50% de ser daltônico, 50% de chance. Agora vamos ver as mulheres. A mulher, se ela tiver os dois genes dominantes, XDzão, XDzão, ela vai ser normal. Se ela tiver XDzão, XDzinho, ainda vai ser normal. Ela é portadora do gene para o daltonismo, mas ela não vai apresentar a doença. Ela só apresenta a doença se ela for XDzão, XDzinho, XDzinho. Ou seja, primeiro, obrigatoriamente, o pai dela tem que ser daltônico, porque o pai dela só vai mandar o XDzinho se ele possuir esse XDzinho. Se ele possuir só um XDzinho, ele já é daltônico. Então, obrigatoriamente, o pai dela é daltônico. A mãe dela ou é daltônica ou possui o gene para o daltonismo, certo? Pronto. Então, a chance de mulheres daltônicas é menor. A quantidade de mulheres daltônicas é menor do que de homens, ok? Outra doença também, que é ligada ao sexo, porque está no cromossomo X, é a hemofilia. A hemofilia é a ausência de um dos fatores associados à coagulação sanguínea. A hemofilia é uma doença condicionada por um gene recessivo ligado ao sexo, simbolizado por XHzinho. O gene alelo dominante que condiciona a coagulação normal é simbolizado por XHzão. Então, temos aí também genótipos e fenótipos na hemofilia. Mesma coisa do daltonismo. O homem, se ele for XHzão, ele vai ser normal. XHzão, ele já é hemofílico. Mulher, homozigoto dominante, XHzão, XHzão, normal. Feminino, se ela for heterozigota, XHzão, XHzão, também vai ser normal. Mas para ela ser hemofílica, é obrigatório que ela possua os dois genes recessivos, ok? Então, mais uma vez, obrigatoriamente o pai dela tem que ser daltônico, certo? E a mãe ou daltônica ou possuir o alelo recessivo. Pronto, agora nós temos aqui um tipo de herança diferente. Aquela que nós vemos é ligada ao sexo. Essa aqui é uma herança restrita ao sexo. Ou seja, a transmissão da característica só ocorre no cromossomo Y, que é hipertrichose, hipertrichosai auricular, que é esses pelos na orelha. Então, só, como vocês podem ver no heredograma, o pai passa para os filhos, o filho vai passar para o neto e por aí vai. As mulheres nunca são afetadas porque esse gene se encontra no cromossomo Y. Certo? Então, pode ser, se ele for dominante, ele vai ser normal. Se ele for recessivo, ele vai ser afetado. Já a herança parcialmente ligada ao sexo, ela condiciona por genes presentes na parte comum de X e de Y, aquela parte onde tem os genes homólogos. Exemplo, xeroderma pigmentosos, rinitis pigmentosa, paraplegia hepástica,
acromatopsia total e epidermólise bolhosa. Só alguns exemplos de doença, não é comum, é raro, mas acontece, tá? Então, aí tem um dela, a retinitis pigmentosa, né? O indivíduo tem que ser todo recessivo de genes alelos que vão se encontrar na parte homóloga entre X e Y. E a herança influenciada pelo sexo, ela é determinada por genes localizados em cromossomos autossômicos. Veja, esses genes, eles não estão nos cromossomos sexuais. Eles estão nos cromossomos autossômicos, que são iguais para homens e para mulheres. Porém, eles dependem do sexo do indivíduo, agindo dominantemente no homem e recessivamente na fêmea, em heterozigose. Veja, por conta, não sei, mas talvez pelos hormônios produzidos por homens e por mulheres que são diferentes. Então, eles agem de forma diferente. No homem, para se manifestar a característica, ele necessita ter os 2 genes dominantes. Já a mulher, ela só manifesta se ela tiver os 2 recessivos. Então, aí nós temos uma herança influenciada pelo sexo. Se ela for mulher e tiver os 2 genes dominantes, ela é normal. Se ela for mulher e ela for heterozigoto, ainda vai ser normal. Então, se ela for mulher e ela tiver os 2 genes recessivos, aí sim ela vai ser afetada, ok? Já o homem, se ele for dominante, ele vai ser normal. Se ele for heterozigoto, ele já vai ser afetado. E se ele for recessivo, ele também vai ser afetado. Então, veja que a chance do homem apresentar é maior. Como, por exemplo, a calvície. A gente vê que é raro, a gente vê uma mulher que ela fique careca, que ela tenha realmente essas partes onde não tenha cabelo de jeito nenhum. Já o homem, essa condição é muito mais comum por conta disso, ok? Então, é uma herança parcialmente ligada ao sexo. Então, nós temos aqui só um esquemazinho mostrando para vocês, né? Diferenciando um caráter autossômico de um caráter relacionado ao sexo. Então, nós temos aí uma herança autossômica, que é aquela que está presente naqueles 22 pares de cromossomos. Ela pode ser dominante ou pode ser recessiva. Já uma herança relacionada ao sexo, quando ela é restrita ao sexo, só vai acontecer em um tipo de sexo, que é o masculino. Porque o masculino é o único que vai ter o cromossomo Y. O cromossomo X está presente em mulheres e homens, mas o Y só no homem. Então, restrita é só no sexo masculino. Já a herança ligada ao sexo, ela pode ser dominante ou ela pode ser recessiva, que é o caso dos genes que estão presentes no cromossomo X, que tanto mulher como homem vai receber. Espero que dê para entender. Vou mandar outro vídeo também para que vocês consigam compreender.